pelo número de situações que vem ocorrendo, que é a infertilidade masculina. Porque cada vez mais homens estão descobrindo esse problema. A gente convidou o Dr. Fabrício Ramos, que é médico especialista em urologia, para falar sobre o assunto. O que de fato é a infertilidade masculina? Ela está associada à idade? Quais são os fatores que causam infertilidade? Doutor Fabrício, bom dia. Bom dia, doutor Fabrício. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no Novamix. E é o seguinte, em relação à infertilidade masculina, nós temos vários fatores envolvidos, não é isso? Para didaticamente a gente entender melhor como é que funcionam esses fatores, nós dividimos em 3 classificações. A classificação pré-testicular, onde nós temos os fatores hormonais e genéticos envolvidos. Os fatores testiculares, onde nós temos algumas condições como varicocele, criptorquidia e infecções. E os fatores pós-testiculares, onde nós temos fatores obstrutivos e imunológicos envolvidos. Quando estamos falando de infertilidade, eu acredito que é a grande assombração de todo e qualquer homem, né? Inclusive aqueles que tentam por diversas vezes fazer do seu matrimônio algo que possa gerar frutos, né? Filhos, né? Isso eu digo porque vivi essa situação há muito tempo, né? Tinha uma programação, passava 2, 3 anos. Como afastar esses fantasmas antes de fazer uma consulta para poder entender, doutor, dentro da sua área, o que é importante nesse momento, a tranquilidade para poder gerar filhos? O que é que você recomenda, por exemplo, para aquele homem que está tentando, por exemplo, agora, fazer o primeiro filho e não tem conseguido, por exemplo, numa situação como essa? Bom, é muito interessante a pergunta. Eu acho que primeiro, para a gente desmistificar essa questão de desenvolver essa ansiedade para gestar, é importante saber conceitualmente o que é infertilidade, né? Fertilidade é uma condição que é quando o homem não consegue gestar sua companheira num período de 12 meses, tá? Com intercursos sexuais semanais, onde a gente avalia que realmente nesse período não houve gestação. Aí sim, a partir daí, nós temos que procurar o nosso especialista. Porque geralmente chegam muitos pacientes para nós avaliarmos no nosso ambulatório, onde estão, doutor, estou tentando 3 meses, 6 meses. Calma, ter paciência, vamos devagar, sem ansiedade, deixa acontecer naturalmente. Se passar um período de 12 meses, aí assim a gente começa a investigação mais minuciosa. É aquela coisa, né? A pressão emocional, né? A pressão psicológica muitas vezes faz a gente não conseguir alcançar, né? Tem exemplos de pessoas próximas que realmente estavam com essa pressão, quando relaxaram, a coisa aconteceu sem precisar de influência médica, de inseminação, por exemplo. Alterações hormonais influenciam para a infertilidade? Sim, são um dos principais pontos a serem avaliados na nossa pesquisa, né? Onde nós avaliamos os principais hormônios envolvidos na produção do espermatozoide, onde nós temos o FSH, o LH, a testosterona, que são a tríade de regulação da produção dos nossos gametas. E a partir daí a gente avalia através de um exame sanguíneo, e se a gente detectar qualquer alteração dos níveis hormonais, a gente pode interferir de alguma forma e fazer com que melhore a qualidade da produção do espermatozoide. E o exame? Eu tenho uma curiosidade, Viderlan. Tem alguma idade que marca, assim, que pode ser considerada uma idade de corte para o homem? Homem com mais de 45 anos, porque a mulher tem isso, né? E o homem? Homem com mais de 45 anos, com mais de 50, qual seria uma idade aí que realmente o homem reduz ali aquela quantidade de espermatozoide, vamos dizer assim? Assim, isso é importante, essa pergunta, porque um homem ele faz a renovação dos gametas, dos espermatozoides, variando de 60 a 90 dias. Então, um homem hoje, tanto de 25 anos, pode gestar uma mulher, como já vi casos de homem com 90 anos gestar uma mulher. Porque tem esse período de 60 a 90 dias de renovação do nosso organismo. Agora, claro, que a partir de uma certa idade, a partir de 50, 60 anos, nós temos uma redução gradativa dos níveis de testosterona, que assim pode interferir na produção dos nossos espermatozoides. Eu tenho uma curiosidade sobre o exame, doutor. Como é que é o exame para diagnóstico? Explica pra gente aí como funciona. Bom, o exame começa primariamente através de uma consulta, onde nós fazemos uma história clínica minuciosa de todo o passado, toda a dinâmica da vida desse nosso paciente. A partir daí nós efetuamos um exame físico minucioso para avaliar a genitália masculina, ver como é que está o testículo, se tem os dois, se estão no volume adequado, se tem o ducto deferente presente. Então são algumas avaliações que nós fazemos no nosso ambulatório e a partir daí a gente pode fazer uso de alguns exames específicos. Quais são eles? Nós temos o principal, que é o espermograma, onde nós avaliamos toda a característica do ejaculado masculino. Nós temos a solicitação de alguns exames de imagem, como a ultrassom da bolsa escrotal,
com Doppler para verificar a presença ou não da varicocele, e nós temos as dosagens hormonais via corrente sanguínea, que é um exame simples que nós solicitamos. Então, geralmente, a partir dessa investigação, a gente consegue identificar qualquer problema que possa estar relacionado à infertilidade masculina. A obesidade, ela contribui, doutor, também para que esse processo de infertilidade ele venha acontecer? Vamos falar um pouquinho também dessas pessoas sedentárias, por favor. Isso é importantíssimo que você fotou, que você recomendou aí. É importante porque, em nossa literatura científica, o que mais se fala hoje é sobre o estresse oxidativo. O que seria isso? É a produção dos famosos radicais livres, que são substâncias tóxicas a todas as células do nosso organismo. Então, o que a gente nota? Que a obesidade, a má alimentação, o sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, são fatores indutores desse estresse oxidativo, né, que resultam na produção dos radicais livres, e assim que podem relacionar à diminuição da produção do espermatozoide. Então é importantíssimo você manter uma qualidade de vida adequada, seu exercício físico regular, sua alimentação balanceada, reduzir peso é importantíssimo, porque nós temos duas condições importantes na obesidade, como é a síndrome metabólica, e como a obesidade é um fator pró-inflamatório, ela também pode repercutir lá na nossa região genital e diminuir a produção do espermatozoide também. Doutor Fabrício, um homem que teve a infertilidade diagnosticada, ele tem um quadro irreversível ou com tratamento ele pode reverter? Isso é bem variável. Isso vai depender do tipo de infertilidade que o homem tem. Se é um agente, quando solicitamos os nossos exames complementares, verificamos que ainda há uma produção pequena de espermatozoides, aí a gente tem uma variabilidade de tratamento um pouco maior, uma chance maior de retornar com a produção de espermatozoides. Se nós detectamos que nos exames complementares houve ausência de detecção de espermatozoide, aí já dificulta um pouco mais. Mas não deixa de ter uma pequena possibilidade de ser reversível, sim. Mas já fica um caso um pouquinho mais grave. Para as pessoas que têm essa pouca produção, muitas vezes o melhor caminho a ser recomendado é a inseminação, doutor, para poder alcançar esse objetivo de ser pai, de ter um sonho, ou são situações... É uma condição, como eu falo sempre para os nossos pacientes, a condição de fertilidade é muito individual. Depende de cada caso. Mas, geralmente, quando nós temos a detecção de redução da produção de espermatozoides, e são condições que nós conseguimos intervir, nós conseguimos melhorar essa qualidade e quantidade e sempre, e na maioria dos casos, viabilizar uma concepção por via natural, sem necessidade de disseminação. Perfeito. Então é isso, 7h52, a gente chega na nossa reta final desse bate-papo com o Dr. Fabrício Ramos, médico urologista. Dr. Fabrício, palavra final é sua. Não, eu vou deixar aqui um recado bem importante para os homens que estão tentando gestar sua companheira, que não tenham essa ansiedade. Deixe as coisas acontecerem naturalmente, a coisa mais relaxada possível, sem aquela tensão, aquela pressão de você gestar, é importante. E a partir de um período de 12 meses de relações sexuais persistentes e semanalmente, a gente sempre recomenda, procure um urologista. Para aí sim a gente começar a fazer uma avaliação minuciosa, identificar o possível causa e iniciar o tratamento precoce. Começar a investigar, né? O que está acontecendo? Isso. Tudo começa com a consulta. Doutor E fazendo Fabrício. como aquele nosso amigo, né? Então, antes da ansiedade, vamos respirar. Vamos relaxar. respirar, relaxa. Doutor Fabrício, obrigada. Canhão! Um abraço, Thaís. Até Valeu. amanhã.